qual dica você daria para um professor que, depois de assistir essa live, não, eu quero utilizar samba enredo nas minhas turmas da ESA? O que eu vou fazer? Como é que eu posso fazer? Eu falei no início que para mim é natural, né? Então vamos pensar aqui em alguém que não tem o hábito de ouvir samba enredo. Primeira coisa, uma boa pesquisa. Mas além da boa pesquisa, eu acho que a primeira dica está na fala anterior, que é de acreditar no projeto. A primeira coisa é isso. Depois que você acredita no seu projeto, seu planejamento vai sair e a partir desse planejamento você vai conseguir vender a sua ideia. Vendendo a sua ideia ali para os seus pares, para a coordenação, para a diretoria, você vai conseguir fazer o seu projeto tranquilamente. Quer dizer, tranquilamente não. Com suas dificuldades naturais. Mas você vai conseguir fazer. Uma outra coisa que eu considero é respeitar, primeiro, a realidade escolar, segundo, a realidade do aluno, né? A gente até comentou aqui, você vai se deparar com realidades completamente diferentes. Alunos que têm alguma restrição ou por conta de religião, enfim. E é você saber respeitar isso e tentar contornar a situação da melhor maneira possível. Entender também o tempo do aluno. A gente tem que pensar que a gente está na EJA. Então, esse aluno, na maioria das vezes, ele é um aluno que está de pé desde as 5 da manhã. Ele vai chegar na escola às 7, cansado, querendo ter uma aula ali bem protocolar e ir embora, muitas vezes. Ou não, né? Ou a última coisa que ele quer é isso. E aí, de repente, aí a gente encontra uma outra fresta para trabalhar também. Mas respeitar sempre esse tempo do aluno. E jamais se colocar como protagonista, né? Pensar, planejar, mas deixar claro que o protagonista do trabalho é o aluno. Quem está realizando aquele trabalho, o trabalho ficou lindo, maravilhoso. Parabéns para os alunos, né? Eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Deixa eu falar aqui. E aí, Yuri e Cláudio, eu quero perguntar o seguinte, que eu acho que é a dúvida de muitos profissionais que, de repente, têm vontade de trabalhar os sambas enredo nas turmas de educação de jovens e adultos, eles podem ter esse receio que eu vou perguntar para vocês agora. Se vocês enfrentaram resistência dos estudantes ou de colegas da escola, outros professores, ao trabalhar com samba enredo. E se vocês enfrentaram resistência, como vocês conseguiram vencer? Como vocês conseguiram fazer com que o trabalho acontecesse, apesar das resistências? Posso começar, Yuri, nessa resposta aí? Pode, que eu tenho começado primeiro, né? Vamos lá. Só essa. Eu acho que, assim, eu aproveitei uma brecha. Porque eu acho que existem brechas que nós temos que aproveitar. Qual foi essa brecha? A brecha foi um dia que ia ter alguma atividade na escola, eu não sei se era alguma coisa sobre Novembro Azul, Outubro Rosa, alguma coisa assim, que estava todos os alunos esperando uma palestrante chegar. Só que a escola estava toda reunida. Eu aproveitei essa brecha e conversei com praticamente todos os alunos presentes na escola sobre a questão da cultura afro-brasileira no Brasil, como essa cultura afro-brasileira foi perseguida, como o candomblé foi perseguido, como a capoeira foi perseguida, como o samba foi perseguido. Então, eu aproveitei uma brecha onde estavam todos os alunos reunidos ali naquela sala, naquele grande local ali, para uma outra palestra, mas eu peguei aquele tempo que estava sobrando e dei uma aula sobre isso. E eu acredito que dessa forma eu consegui conscientizar uma boa parte, de repente, dos alunos, alguém que encontrava algum tipo de resistência em relação a isso. E eu acho que nesse dia até a Andréia também pegou o microfone e reforçou sobre isso, falando sobre a perseguição. Então, eu particularmente, na turma que eu trabalhei, porque esse trabalho foi feito com todos os professores, tá? Eu e Yuri pensamos no trabalho, pensamos os sambas enredos, mas todos os professores fizeram. Eu, pelo menos na turma que eu trabalhei, eu não encontrei resistência. Nenhuma. Yuri. Que aí o Cláudio já começou a falar sobre o trabalho que a gente vai falar daqui a pouquinho. A Andréia está dizendo aqui que foi setembro. Resistência, eu acho que não. Claro que, assim, por uma questão até religiosa, eu percebi, assim,
algumas pessoas receosas. Mas eu acho que a gente consegue romper. Ensino fundamental dito regular. Por que samba enredo? Qual é a ligação de vocês com o samba? Eu costumo falar que a gente é meio doido, né? Trabalhar com samba enredo na escola, para mim nunca foi assim. Eu nunca precisei parar um momento e pensar assim, vou pesquisar um samba para trabalhar em sala de aula. Porque eu acho que eu posso falar até pelo Cláudio nesse ponto, assim, eu escuto samba enredo desde que eu me entendo por gente. Então, assim, a gente está tratando de um gênero musical muito, muito rico. Como você mesmo falou, né? Iniciou com o refrão da Mangueira. Só o refrão da Mangueira, você faz uma dissertação de mestrado, só o refrão. E a quantidade de samba que a gente escuta ao longo da vida é muito grande. Então a gente vai, assim, encontrando potencialidades no samba o tempo inteiro. Então, seja no ensino regular ou na EJA, eu sempre trabalhei com samba enredo de alguma forma. Nem que seja só lá um trechinho para a gente tentar discutir um pouco. Eu gosto muito de trabalhar narrativa, o samba enredo ele é ótimo para você trabalhar a narrativa, para fazer o aluno entender que aquela mensagem é uma mensagem sempre com algum objetivo, né? E aí ele vai passar a refletir sobre tudo, na verdade. Que o objetivo é gerado de acordo com quem aquele autor está tentando atingir, enfim. Então, eu acho que nesse sentido o samba enredo é muito, muito, muito rico mesmo. Então, para mim é natural. O trabalho com samba enredo, seja no regular ou na EJA, está sempre comigo o samba enredo. Ah, que bom. E você, Cláudio, por que samba enredo na EJA? E qual sua ligação com o samba? Então, eu, assim como o Yuri, desde que eu comecei a dar aula, eu também no ensino regular, também eu trabalhava com samba enredo. Só que a questão da EJA foi que quando eu comecei a fazer o mestrado, eu porque no Prof. História, no mestrado profissional em ensino de História, a gente tem um chamado produto. É um trabalho que a gente tem que fazer na escola, certo? Então, eu já fazia esse trabalho no ensino regular, como o Yuri falou, eu sempre ouvi samba desde criança, sempre gostei de samba enredo. E quando eu cheguei para as coordenadoras, para a Nelma e para a Andréia, e levei a proposta para elas para fazer esse trabalho, que seria um produto na escola, elas abraçaram a ideia. Então, eu tenho isso também de interessante, né? Não é só o professor querer fazer, também a coordenação, a direção, abraçar essa ideia. E eu chamei o Yuri. O Yuri está citado na minha dissertação. Por quê? O Yuri foi, posso falar que foi amor profissional à primeira vista, se existe isso. Né? Porque o dia que eu conheci o Yuri, pô, esse aqui é outro professor de história, nós começamos a conversar, pô, bateu tudo. E assim, quando eu pensei em trabalhar, fazer esse não o trabalho que a gente vai discutir aqui, mas sim o produto da minha dissertação na escola, eu chamei o Yuri para ele ali fazer também junto comigo, porque ele trabalhava com outras turmas que eu não trabalhava. E aí fizemos um trabalho maravilhoso lá no pátio da escola, teve uma feijoada. Então, o Yuri é citado na minha dissertação. A merendeira, Tânia, que é a merendeira da escola, que foi da feijoada, é citada na minha dissertação.